O Brasil já teve um presidente relâmpago, que governou por apenas 3 dias e que quase ninguém conhece. Parece roteiro de filme, mas essa é a história real de Ranieri Mazzilli. Uma figura que assumiu o poder no meio de uma das maiores crises políticas do nosso país. Imagine o cenário. Agosto de 1961. O presidente Jânio Quadros, eleito com uma votação esmagadora, renuncia de forma súbita e misteriosa. Em sua carta de demissão, ele fala sobre forças terríveis que o pressionavam. Forças essas que ele nunca chegou a explicar quem ou o que eram. Foi um choque para o país inteiro. A renúncia deixou um vácuo de poder perigosíssimo. Naturalmente, pela Constituição da época, o vice-presidente João Goulart, o Jango, deveria assumir o cargo imediatamente. Só que havia um grande problema. Jango estava do outro lado do mundo, em uma viagem oficial à China comunista, e essa viagem era o pretexto perfeito para seus opositores, uma parte influente das Forças Armadas e da elite política, que já desconfiava de Jango por suas supostas simpatias esquerdistas, se recusou a aceitar-lo como presidente. Eles viam a ascensão de Goulart como uma ameaça comunista ao Brasil. O país ficou à beira de um golpe de Estado. Os militares estavam divididos, alguns defendendo a legalidade da posse de Jango, outros prontos para tomar o poder à força. Sem presidente, sem vice-presidente presente e com o exército rachado, o Brasil corria o risco de mergulhar em uma guerra civil. A situação era de caos institucional iminente. Quem poderia impedir que tudo desmoronasse? É nesse momento que Ranieri Mazzilli entra em cena como presidente da Câmara dos Deputados. Ele era o próximo na linha de sucessão. E foi assim que no dia 25 de agosto de 1961, Mazzilli assumiu interinamente a presidência da República. Mas não se engane, não foi uma posse com festa ou grandes discursos. Ele se tornou presidente não para governar, mas para segurar as pontas. O governo de Mazzilli foi um dos mais curtos e talvez o mais simbólico da nossa história. Ele não tinha poder de verdade. O Palácio do Planalto estava, na prática, sob vigilância constante dos ministros militares, que eram quem de fato tomava as decisões importantes. Mazzilli era uma figura decorativa, um presidente tampão, cuja única missão era manter a máquina do Estado funcionando minimamente e evitar que o país se partisse ao meio. Ele não fez nenhum discurso marcante para a nação, não lançou nenhuma reforma econômica ou social. Seu papel era puramente de contenção. Enquanto ele ocupava a cadeira presidencial, nos bastidores, uma negociação frenética acontecia para encontrar uma saída para a crise. Leonel Brizola, cunhado de Jango e governador do Rio Grande do Sul, liderou a campanha da legalidade, mobilizando a população e até uma parte do exército para garantir a posse do vice-presidente. A tensão era máxima. O país parou, esperando para ver se haveria um confronto armado ou uma solução pacífica. Durante esses dias, Mazzilli apenas assinava despachos burocráticos e mantinha a aparência de normalidade, enquanto o futuro do Brasil era decidido por outras forças. Depois de 3 dias de intensas negociações, uma solução foi encontrada, um tipo de acordo para acalmar os ânimos. O Congresso aprovou uma emenda constitucional que mudava o sistema de governo do Brasil, de presidencialismo para parlamentarismo. O que isso significava, na prática? João Goulart poderia finalmente assumir a presidência, como mandava a Constituição, mas seus poderes seriam drasticamente limitados. O verdadeiro chefe de governo seria um primeiro-ministro, escolhido pelo Congresso. Era uma gambiarra política, uma solução de compromisso para evitar o pior. Com um acordo fechado e a emenda aprovada, Jango pôde retornar ao Brasil e tomar posse. E assim, no dia 28 de agosto, Ranieri Mazzilli simplesmente deixou o cargo. Sem alarde, sem crise pública, sem aplausos. Ele cumpriu sua missão silenciosa. A história de Ranieri Mazzilli é fascinante, porque ele foi um presidente que nunca quis ser presidente. Ele foi o homem certo, no lugar certo, na hora certa, para exercer um poder que ele não tinha. Sua breve presidência foi um ato de equilíbrio em uma corda bamba, com um abismo de cada lado. Ele foi presidente apenas pelo tempo necessário
para impedir que o país mergulhasse no caos absoluto. E por ter sido uma liderança tão discreta, tão focada em apenas manter a ordem, sem grandes feitos ou polêmicas, ele acabou se tornando uma liderança esquecida, um rodapé na história do Brasil. Mas sua atuação, ainda que curta e sem brilho, foi fundamental para garantir uma transição, mesmo que conturbada, e adiar por um tempo a ruptura democrática que viria a acontecer anos depois. Uma prova de que às vezes os atos mais importantes da história não são feitos com grandes discursos, mas com silêncio estratégico. Obrigado por assistir. Se você gostou de descobrir essa história pouco conhecida, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais curiosidades incríveis sobre o nosso passado. Até a próxima.